O dia 28 de junho é lembrado mundialmente devido a uma perseguição aos gays ocorrida em Nova York em 1969, o que resultou na organização da primeira parada do orgulho LGBT em 1970. Na verdade, esse dia nasce a partir de um movimento de resistência da comunidade LGBTI, né? No dia 28 de junho de 1969, um movimento de resistência a partir de um bar em Nova York que era ocupado pela comunidade LGBT, mas que sofre ataques, né, de repressão. Esse bar tem, então, um movimento de resistência da comunidade LGBTI e essa resistência impulsiona todo um movimento, né, baseado nas paradas de orgulho que a gente tem hoje, a partir da organização dessa comunidade. Eu acho que esse dia ele é um dia importante de fazer o debate sobre os direitos da comunidade LGBTI. Também é um dia importante de levantar essa bandeira em nome do orgulho, devido à história, né, de resistência, de luta por direitos sociais, né, enfim. Mas a partir desse dia que aconteceu em Stonewall, lá em Nova York, eles perceberam que isso precisava mudar. Então, um ano depois, em 1970, eles fizeram a primeira parada LGBT. Tinha aproximadamente umas 150 pessoas. E eles não sabiam como eles iam ser recebidos, porque ainda era crime. E era um monte de LGBT assumido andando na rua. Então, eles podiam ser apedrejados, a polícia podia prender eles. Então, foi essa primeira revolta mesmo, assim, que gerou esse dia do orgulho LGBT, né? E aqui no Brasil não foi diferente, só que aqui no Brasil a gente teve outro problema, enquanto em 69 estava acontecendo a ditadura ainda. Então não tinha nem como movimentos LGBT se manifestarem, porque ninguém estava podendo se manifestar no Brasil. Atualmente, o dia 28 de junho é comemorado o Dia do Orgulho LGBTI, de lésbicas, de gays, de bissexuais, de travestis, de transexuais e de pessoas intersex. Então esse dia do orgulho ele ainda é muito importante, porque a gente ainda tem muitos direitos e leis contra nós, né? A gente não tem direitos e tem leis contra nós. Então esse dia é um marco político para a gente começar a tentar mudar essas coisas, né? No Brasil, quando eu nasci, fazia recém 4 anos que ser gay tinha parado de ser considerado doença. E pessoas trans, dia 18 agora, 2018, recém uma semana, foi tirado da OMS como um termo de ser doença também mental das pessoas, entende? Então, a gente ainda está muito atrasado. Nós temos em Montenegro um coletivo LGBTI, que é o coletivo Íris. É um coletivo que se organiza a partir de reuniões no espaço comunitário. E esse coletivo procura debater com a comunidade quais são os avanços ao longo da história, né? Também fazer esse resgate histórico de onde nasce o movimento, com qual objetivo, né, nasce a organização desta comunidade, e fazer também uma espécie de formação. Então a gente tem as reuniões do coletivo, normalmente acontece um cine comentado. Eu quero aproveitar e deixar o convite, a próxima agora no dia 8 de julho, às 16 horas, no espaço comunitário, aqui no centro de Montenegro. E a gente se articula também com alguns movimentos assim, no âmbito estadual, né? A gente tem ali a Nuances, tem outros segmentos que se organizam e nos apoiam aqui em Montenegro. Em 2012, o Grupo Gay da Bahia relatou 338 homicídios de gays, travestis e lésbicas, o que correspondeu a um assassinato a cada 26 horas, causados por ódios a homossexuais e pessoas trans. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República instalou na época uma central para recebimentos de denúncias de violações de direitos humanos. Infelizmente, no Brasil, ainda existe violência contra os gays. O artista Elbio já sofreu preconceito por retratar em seu trabalho o universo LGBTI. Eu tento trazer sempre essa visualidade que é queer, que é estranha aos olhos da sociedade para o meu trabalho, para as letras também. E claro, a gente não pode esquecer que essa entrevista já aconteceu ano passado, né, quando a gente começou a falar sobre o meu trabalho e as pessoas receberam de um jeito muito negativo. Mas eu vou dizer que não é surpresa quando recebem a gente de jeito negativo, porque cada vez mais a gente está ganhando um espaço, ganhando não, né, conquistando um espaço
que deveria sempre ter sido de direito de todos os LGBTs. Não é um favor, a gente não está querendo impor nada para ninguém, é só poder viver e se expressar do jeito que tu é na sociedade, como todo mundo faz e sempre fez.